Kageno é um perdedor feio e nojento que finge ser mais fraco do que o seu jogo de desistência. No entanto, ele é na verdade um senhor das trevas super poderoso com um harém de assassinas poderosas que o ajudam todas as noites. Mas antes disso, Kageno ainda vivia sua primeira vida como um personagem sem valor no fundo do mundo real, onde sonhava em se tornar um vigilante incrível ao se inscrever no MMA e espancar os bandidos locais toda a noite. Na escola, Akane, uma verdadeira pick-me girl, sempre tentava fazer amizade com ele, apesar de sua evidente relutância. Ela fazia isso porque Kageno era o único na escola que não a idolatrava. E como ela era uma atriz de showbiz e uma riquinha mimada, isso não lhe caía bem. Na realidade, no entanto, suas atitudes para agradar as pessoas vêm de um trauma que sofreu como atriz mirim há alguns anos, quando foi sequestrada por gangsters e agredida. Agora, com seu TEPT, ela tenta ser a garota dos sonhos de todos para esconder sua própria amargura por trás do sorriso. Uma noite, após passar o dia inteiro trabalhando no próximo festival escolar, ela esperou que seu motorista viesse buscá-la, mas isso nunca aconteceu. Sem outra opção, ela voltou para casa a pé, algo que a chamada princesa não fazia desde o incidente de sequestro. O que ela não sabia era que seu pobre motorista estava levando uma surra de alguns gangsters em algum lugar, enquanto outro grupo desses vagabundos estava vindo buscá-la. Logo, Akane também estava cercada, e enquanto os bandidos a desmaiaram com um lenço embebido em droga, ela viu Kageno que estava em seu passeio diário de caça aos criminosos. Quando ela recobrou a consciência, Akane se encontrou em um prédio abandonado onde os sequestradores revelaram que a liberariam assim que recebessem o dinheiro do resgate dos seus pais financistas. No entanto, as coisas logo saíram do controle quando um desses bandidos se forçou contra Akane e a esbofeteou por resistir a ele, desencadeando todos os seus traumas do passado. No entanto, assim que ela começou a chorar, Kageno fez uma entrada heróica e se apresentou como um matador de rufiões elegante. Fiel ao seu nome ridículo, Kageno condenou facilmente o primeiro bandido ao inferno. No entanto, o próximo sujeito provou ser um desafio. Esta Chikachad acabou por ser um ex-militante, o que estranhamente excitou Kageno, pois ele sempre quis lutar com um. Quando a luta começou, Majok inicialmente levou a melhor usando uma adaga, mas Kageno eventualmente mostrou-lhe porque era o protagonista, usando barras de ferro para reestruturar seu rosto feio. Com ambos mortos, Kageno libertou Akane e desapareceu, apenas para afundar na sua miséria e falta de força depois. Enquanto isso, os pais ricos de Akane encobriram o incidente. No entanto, ninguém conseguiu encontrar o Vigilante Mascarado, também conhecido como a verdadeira identidade de Kageno. No dia seguinte, quando Akane o cumprimentou, Kageno usou o nome correto dela, o que significa que agora ele a respeitava como pessoa. No entanto, como isso não era uma comédia romântica, o relacionamento deles floresceu apenas por alguns dias, pois Kageno sofreu um acidente e perdeu a vida. Em seus últimos momentos, ele percebeu que até seu poder tinha limites, e que, se uma guerra nuclear explodisse, seu jeito ousado se transformaria em carne defumada em um segundo. No entanto, graças à intervenção de Trotkun, Kageno foi reencarnado em um mundo de fantasia com um poder mágico incomparável e um harém de lindas garotas elfas que eram apaixonadas por ele por diversão. Agora, como o cérebro por trás de uma organização de caça ao crime no submundo, Kageno finalmente se tornou o vigilante aspirante trabalhando nas sombras que sempre quis ser. No entanto, ele ainda decidiu atuar como um personagem secundário e esconder sua verdadeira identidade e força por diversão. Neste universo paralelo, Kageno nasceu de uma mãe atraente e um pai perdedor em uma família que treinava cavaleiros das trevas para o reino. Ele até tinha uma irmã mais velha que era drasticamente mais forte que ele, mas apenas para as aparências, já que o verdadeiro MVP sempre tinha sido ele, escondido nas sombras e causando estragos nos fracos que ousavam cruzar seu caminho. O novo poder de Kageno proporcionou-lhe um manto viscoso que ele podia metamorfosear em armas e praticamente qualquer coisa que quisesse, e ele o usava para mostrar aos perdedores feios o seu devido lugar no inferno. Ele fazia isso principalmente pelo dinheiro, porque nessa economia quem não faria? Enfim, durante uma de suas habituais caçadas noturnas, Kageno encontrou uma estranha e repugnante massa de carne e decidiu usá-la como saco de pancadas pelo tempo que durasse. No entanto, enquanto ele fazia isso, este pedaço de carne se transformou em uma elfa extremamente atraente um dia, e ele imediatamente mudou seu curso de ação. Quando essa garota voltou a si, Kageno fez uma pose ousada e fingiu ser algum senhor supremo que acabara de salvá-la de uma maldição. Ele ainda lhe contou uma mentira inventada sobre um senhor demônio diablo, cujos súditos a transformaram em um monstro viscoso, porque ela era uma das 3 descendentes dos heróis que afastaram o senhor demônio. Sabendo que suas mentiras estavam sendo aceitas, Kageno deu um passo à frente e mudou seu nome de Matador de Valentões Wannabe para Shadow e a convidou a juntar-se ao seu culto para caçar Diablo.
A elfa estúpida, a quem ele chamou de Alpha, imediatamente acreditou nele e jurou sua vida para protegê-lo. A partir de então, a improvisação de Kageno ganhou seguidores sobre seguidores, e ele acabou transformando-os em seu clube de fãs personalizado chamado Shadow Garden. Enquanto isso, ele continuava a viver a vida de um perdedor, perdendo deliberadamente para sua irmã mais velha, Claire, que sempre fingia ser melhor que ele. Mais tarde, quando completou 15 anos, Claire deveria ser enviada para a Academia dos Cavaleiros Negros. No entanto, no dia da sua partida, ela desapareceu. O harém de Kageno deduziu que foi obra do culto de Diablo, que deve ter confundido Claire com a descendente de um herói, enquanto o próprio Kageno pensava que sua lavagem cerebral estava fazendo com que eles confundissem qualquer bandido local com um membro do culto. De qualquer forma, suas habilidades de atuação dignas de um Oscar o ajudam a participar, e sua gangue decide localizar e caçar os sequestradores à noite. Enquanto isso, Claire, que está sendo mantida em cativeiro, fica estranhamente indignada quando o sequestrador menciona ir atrás de Kageno, revelando finalmente seu lado de irmã superprotetora. No entanto, o sequestrador simplesmente dá um soco nela e revela que quer testar o sangue dela para um ritual, apenas para seu grande plano ser frustrado pela entrada de Kageno e Ko. Acontece que as histórias ridículas de Kageno são realmente verdadeiras, e que esses brutamontes cheios de esteroides são membros do culto do Diablo, tentando revivê-lo. Alpha e as garotas atacam o sequestrador, mas ele foge do local, apenas para enfrentar a proteção de enredo de Kageno mais tarde. Ele desvia facilmente dos ataques desse militante de quase 2 metros e com alguns golpes de sua espada o transforma em um quebra-cabeça. O sequestrador fica ainda mais drogado com suas drogas estimulantes de poder, mas mesmo depois de se transformar em Super Saiyan, ele ainda perde para Kageno. Mais tarde, Claire volta para casa sozinha e parte para a Academia de Cavaleiros. Com ela fora, Kageno acredita que finalmente pode relaxar um pouco, apenas para o caos se instaurar quando Alpha e as garotas revelam que decidiram se separar dele e seguir suas vidas individuais. Kageno se pergunta onde ele falhou com seu Ruiz, mas as garotas prometem continuar conectadas com ele enquanto perseguirem Diablo e seu culto. Alguns anos se passam e Kageno viaja para a capital para se matricular na escola de cavaleiros também. No entanto, ele ainda precisa continuar fingindo ser um perdedor. Ele se esforça ao máximo para se manter longe dos holofotes. Ele fica no dormitório mais miserável, faz amizade com os otakus mais ridículos que existem e faz apostas estranhas para se envergonhar em uma imagem de personagem coadjuvante arquitetada. Uma manhã, seus amigos o forçam a manter sua palavra e pagar a penalidade por perder uma aposta, o que envolve confessar seu amor pela líder da escola, a princesa Alexia, que nunca concordou em namorar com ninguém e pisoteou o ego de qualquer um que ousou se confessar para ela. O masoquista do Kageno confessa a ela enquanto gagueja e cospe, no entanto, seu grande plano vai por água abaixo quando ela realmente diz sim para ele e o redireciona para o caminho de um protagonista de comédia romântica. Seus amigos ficam tão surpresos quanto de onde ele tirou toda essa coragem. No dia seguinte, Alexia até se junta a eles para o almoço, e graças ao bolso cheio dela, os mãos de vaca conseguem provar carne pela primeira vez em um bom tempo. Kageno, que quer que ela termine com ele para que possa voltar à sua antiga e insignificante vida, aceita tudo, apenas para descobrir que ela está gostando da cena. Mais tarde, ela o leva para suas aulas de esgrima, onde Zeman, o chefe dos Cavaleiros Reais, é o instrutor. Ele prega para eles algumas bobagens sobre lutar pelo bem maior, mas Kageno está mais focado no estilo peculiar de esgrima de Alexia. Ele percebe que ela segue as regras e que não há nada de especial em sua técnica, algo de que ele gosta. Mais tarde, ele escuta uma conversa entre ela e Zeman e percebe que estão noivos. Deduindo que a vadia está apenas enganando ele, além de Zeman, Kageno tenta terminar com ela, apenas para perceber que as cobras que tem como amigos já contaram a ela sobre a aposta em sua confissão falsa. Alexia o ameaça para que continue sendo seu amante, mas nenhum de seus avisos funciona tão bem quanto suas cintilantes moedas de ouro, diante das quais Kageno abana o rabo como seu fiel cão. A partir de então, mesmo que todos o chamem de interesseiro, Kageno fica ao lado de Alexia para combater a inflação, algo que começa a irritar Zina. Mais tarde, enquanto ela reclama dele no trem, Kageno a escuta silenciosamente, mas depois pergunta por que ela não quer se casar com ele, apesar de ser o marido perfeito. Alexia diz que ele é perfeito demais, o que a faz suspeitar se ele está escondendo seus defeitos ou se é apenas psicótico. Poucos dias depois, no caminho de volta para casa, Alexia fala mal do estilo de esgrima de Kageno, dizendo que é simples, mas Kageno diz que gosta do estilo dela, apesar de ela ser tão simples e desinteressante. Isso a incomoda por alguma razão, e depois de reclamar sobre como sempre quis ser tão grandiosa quanto sua irmã prodígio e que odeia ele, Alexia desce do trem. No entanto, o karma a alcança e ela é sequestrada a caminho de casa. No dia seguinte, Zenon captura Kageno como o principal suspeito do sequestro dela, algo contra o qual ele não resiste.
Enquanto isso, Alexia encontra-se presa em uma cela em algum lugar bem ao lado de uma entidade estranha e feia. Assim que ela assume que foi obra de Kagano, um cientista louco entra, sedento por seu sangue real. Ao ser questionado, ele revela que usará para ressuscitar o Rei Demônio. Por outro lado, os capangas arrogantes de Zenon atacam Kagano de forma muito brutal, mas ele, sádico como é, está bastante satisfeito com isso. Na verdade, como esses infelizes parecem excepcionalmente estúpidos, Kagano compete mentalmente com eles em uma batalha de quem consegue agir de forma mais estúpida. De volta ao laboratório de Nutzhoff, ele falha em drenar sangue suficiente de Alexia e desconta na entidade feia, apenas para Alexia trazer sua atenção de volta para ela para se manter segura. Isso não envelhece bem, já que ele a faz comer vômito literal, o que rapidamente drena seu lado humanitário desejado. De volta à academia, Sinan encontra-se com a irmã mais velha de Alexia, Iris, que é a princesa do estado, e elas elaboram estratégias para localizar e resgatar sua irmã. O Quebrado, por outro lado, tem um colapso mental ao saber sobre a captura de Kekino, e se esforça para sair do dormitório para resgatá-lo. Algumas noites depois, após Kekino ser enviado para casa livremente, ele percebe alguns homens suspeitos o seguindo, até que Alpha silenciosamente cuida deles. Mais tarde, ela cumprimenta Kekino no quarto dele e revela que voltou assim que soube que ele estava com problemas. Kekino, que nunca esperava vê-la novamente, fica surpreso ao saber que ela ainda está trabalhando para expandir seu Jardim das Sombras, e fica ainda mais surpreso quando ela deduz que Alexia também foi capturada pelo culto demoníaco. As atitudes desesperadas de Alpha não param por aqui, e ela o coloca silenciosamente deitado, começa a despi-lo e pergunta sobre seu romance com Alexia, algo que claramente a incomoda. No entanto, ela sai silenciosamente quando ele promete que foi só para mostrar e o informa que logo virá encontrá-lo. Para saudar Beta, ele exibe todas as pinturas vintage e o vinho envelhecido que adquiriu com seu trabalho paralelo como ladrão e cão fiel. E funciona maravilhosamente quando ela entra em seu dormitório e o ouve falando com sua voz profunda de Batman. A fã fica imediatamente animada ao ver Kageno em toda a sua glória, e revela que ela e o resto de suas meninas planejam se revoltar contra o chamado Esta Noite. Mais tarde, enquanto ele inicia esta missão autoimposta, mais dois homens de Zenon tentam incriminá-lo espalhando o cheiro de Alexia por todo o corpo dele, apenas para Kageno esfregar o chão com o sangue deles, algo que Beta toma nota. Enquanto o culto de Kageno começa sua missão, a equipe de Iris também começa e ambos tentam localizar a posição de Alexia. Por outro lado, o cientista louco retorna à cela de Alexia e injeta a entidade com o sangue dela. Esperando despertar o Sr. Demônio, no entanto, este experimento de Frankenstein falha e a entidade se transforma em um monstro sedento de sangue, transformando-o imediatamente em carne moída. Surpreendentemente, ela não machuca Alexia, e em vez disso, quebra suas correntes antes de ir para a cidade para brincar de Godzilla japonês. Mais tarde, quando Alexia sai da cela da prisão, ela fica enojada ao ver o rosto sujo de Zenon e percebe que foi ele quem a sequestrou e torturou. Por outro lado, como ele sabe como provocá-la, ele compara o sangue inferior dela ao de Iris, o que a deixa furiosa. No entanto, como isto não é Naruto, o aumento de poder emo dela não funciona, e Alexia perde sua luta contra Zenon. Sabendo que está perdida, Alexia reza por um milagre e o milagre chega na forma de Kageno. Depois de dar um discurso cheio de besteiras, Kageno faz sua aparição, e Zenon imediatamente o reconhece como o vigilante mascarado que caça à noite. Pensando que é algo, Zenon arrogantemente menospreza Kageno e avança contra ele. No entanto, Kageno o faz engolir suas palavras. Assim como seu rosto estúpido olha de volta para ele, o Godzilla japonês se liberta e causa destruição na cidade. Os miseráveis cavaleiros sob o comando de Iris tentam contê-lo apenas para serem arremessados como meras moscas. Iris assume o papel de heroína e corta o monstro apenas para perceber que ele pode se curar mesmo após perder um membro inteiro. Essa piada de princesa então tenta cortá-lo em pedaços para impedir que se regenere. No entanto, até isso falha e obriga a Alpha a intervir. Esta rainha elfa percebe imediatamente que o monstro quer ser exorcizado e usa um movimento rápido para obliterá-lo completamente, libertando-o. Com o monstro derrotado e Alpha vitorioso, Iris se torna uma admiradora certificada de elfos e pergunta o nome dela, mas Alpha lhe diz para relaxar e aproveitar o espetáculo. Por outro lado, o aspirante a rei do estilo fica alterado com alguns esteroides para lutar contra Kageno, mas mesmo assim, Kageno o derrota facilmente. Ele então provoca-o de propósito ao zombar de sua boca grande, o que o força a tomar ainda mais pílulas. A troca de golpes resultante entre suas espadas faz Alexia perceber que, apesar de ser extremamente poderoso, a técnica de Kageno é muito simples e direta, similar à técnica dela. Por outro lado, após sofrer mais uma derrota nas mãos de Kageno, Zenon veste sua última fantasia de Halloween e se autodenomina o Escolhido.
apenas para Kageno usar seu ataque final a nível atômico e aniquilá-lo. À medida que as faíscas do ataque dele brilham pela cidade, todas as suas fãs sentem borboletas no estômago à distância, enquanto Alexia balança sua espada assim que Zenon é obliterado e Kageno vai embora. Logo, sua irmã inútil chega e a abraça, feliz por encontrá-la viva, e as duas resolvem seus problemas familiares. No dia seguinte, Alexia encontra-se com Kageno na escola e agradece-lhe por elogiar seu estilo de esgrima, e com as bochechas coradas, pergunta se eles podem continuar a namorar por mais um tempo. Nosso Giga Chad a rejeita friamente, fazendo-a liberar sua espada contra ele em retaliação. Enquanto isso, o harém de Kageno, que ainda não se recuperou de seus movimentos poderosos e charmosos, discute a questão urgente de um imitador que afirma ser Shadow Garden e decide obliterá-lo. Por outro lado, Iris, que suspeita do envolvimento de Zeman no rapto de Alexia, cria sua própria ordem de cavaleiros, independente dos que trabalham sob seu comando. Além disso, ela descobre uma relíquia que afirma que a levaria ao culto de Diablo, para decifrar a qual uma garota avoada de cabelo rosa se junta à escola deles. No seu primeiro dia, no entanto, ela esbarra em Kagano, que acabou de sobreviver à fúria de Alexia, e se apaixona à primeira vista. Nos próximos dias, vigilantes mascarados desmascaram pessoas por toda a cidade em nome de Shadow Garden, enquanto Kagano jura aos seus amigos cultos que ainda é virgem após este rompimento se tornar oficial. Os caras chatos eventualmente o forçam a ir com eles visitar um hipermercado local, que é a mais nova sensação da cidade. Enquanto isso, Sherry, a nova de cabelo rosa, concorda em ajudar Iris a descobrir como usar os artefatos que ela encontrou após invadir uma instalação pertencente ao culto de Diablo. De volta à cidade, Kagano e Cia chegam ao seu destino apenas para encontrar uma fila enorme. Enquanto esperam sua vez, Kagano olha em volta e percebe que essa nova loja é estranhamente similar às coisas que ele lembra de sua vida passada. De repente, a Hari aparece e leva Kagano para uma pesquisa, fazendo os outros dois se perguntarem quando o idiota dele se tornou um imã para garotas. Por outro lado, essa garota leva Kagano a uma casa de sonho luxuosa, onde ele encontra uma de suas subordinadas, Gama. Ela revela que usou todo o conhecimento que ele lhe deu para criar essa super loja que a está fazendo ganhar milhões, fazendo-o se perguntar como alguma besteira que ele inventou para parecer legal se transformou neste pedaço de paraíso. No entanto, já que Gama é um gênio, isso não o surpreende tanto. Mais tarde, ela pede a Kagano para tomar o trono que preparou para ele, mas tropeça no caminho e tem uma hemorragia nasal. Assim que ele se acomoda naquele pedestal logo depois, a criança interior de Kagano grita com o quanto ele se sente como um rei, mas ele age como um durão e recompensa todos os seus súditos com um banho cintilante, já que ele não pode bancar mais nada. Gama, que como toda garota está satisfeita com o mínimo, chama de o melhor dia da sua vida e mostra a ele os bilhões de moedas de ouro que arrecadou em receita. Kagano começa a suar frio, já que nunca viu tanto dinheiro na vida, mas finge ser durão e pergunta a Gama sobre os recentes incidentes de imitação. Gama apresenta a ele uma teoria que o faz questionar se quem está por trás disso é Alexia, dado seu histórico de violência. Quando Kagano se despede, Gama o apresenta a Nu, uma das mais novas integrantes do seu clube de garotas, e a designa para ajudá-lo. Antes de sair, Kagano pede a Gama para lhe dar 3 pacotes de chocolates e até rouba algumas moedas para curar a sua pobreza. À noite, enquanto ele e seus amigos retornam para o dormitório, Kagano sente uma presença por perto e usa a desculpa de ir ao banheiro para segui-la. No entanto, o que ele descobre prova que ele é apenas mais um idiota que finge ser legal. Em vez de Alexia brincar de Jardim das Sombras, ele descobre que ela está sendo caçada por um impostor desconhecido que afirma ser eles. Em vez de ajudá-la imediatamente, Kagano, sendo o cavalheiro que é, fica sentado e se diverte enquanto a donzela lida com vários vigilantes ao mesmo tempo. No entanto, quando as coisas saem do controle, ele intervém e os condena ao inferno. Isso não agrada ao jeito comunista de Alexia, e ela pergunta por que ele não usa seu poder para o bem maior. Kageno manda ela calar a boca antes de sair, e ela desmaia. Em seguida, ele vai atrás dos outros bandidos de fachada e os entrega a Nu para interrogatório. Quando os Adote a morte deles chega ao quartel-general do inimigo, o líder deles, que é um fanático por Goblin Slayers, diz aos seus seguidores para priorizarem recuperar a relíquia roubada em vez de realizarem os funerais. Mais tarde, enquanto Alexia conta a Aeris sobre o falso Jardim das Sombras, Aeris diz a ela que não se importa nem com o culto nem com o submundo, mas quer proteger seu próprio reino. No dia seguinte, Kageno e os dois idiotas jogam a segunda rodada do jogo de confessar para gatas, e embora os perdedores sejam espancados pelos namorados das garotas, o Rice de Kageno conquista o coração de Cherry, a quem ele dá seus chocolates só para acabar com isso. Enquanto sua mente delirante mais tarde fantasia sobre um futuro com Kageno, enquanto come os doces, seu pai adotivo chama isso de amor à primeira vista e acredita que Kageno deve estar louco por Cherry para trazer algo tão caro para ela.
No dia seguinte, Nu entra na escola como uma estudante disfarçada e informa a Kageno que o lunático que capturaram ainda não falou sobre o Jardim das Sombras do Imitador. Ela explica ainda como a maioria dos seguidores do culto foi drogada e sofreu lavagem cerebral, exceto Rex, que é o único soldado nomeado deles. Kageno, que está cansado de todas essas besteiras, acredita que há um motivo maior para esses impostores representarem sua organização e diz a Nu para investigar. Mais tarde, seus amigos idiotas revelam a Kageno que o inscreveram no próximo festival Bushin, para que ele possa ficar popular com as garotas e ajudar a conquistar uma delas também. Durante o festival, Claire derrota alguns fracos para liberar sua frustração acumulada. Todos os personagens secundários certificados tentam ganhar dinheiro com apostas, contudo sem sucesso. À medida que suas contas bancárias acumulam um saldo negativo, Kageno enfrenta Rose, uma princesa guerreira em sua primeira luta, e percebe que precisa apanhar se quiser ganhar o prêmio de melhor personagem secundário. Eles avançam um contra o outro quando a luta começa, e embora Kageno tenha várias oportunidades de atacar Rose, ele opta por engolir um pouco de sangue falso e ser derrotado. Quando ele cai no chão, o árbitro anuncia Rose como vencedora, apenas para Kageno se levantar e declarar que ainda pode lutar mais um pouco. Rose o derrota mais uma vez, mas ele continua se levantando como um personagem secundário emo amplificado com um passado triste, e ganha o respeito de Rose. Ela eventualmente usa seu movimento secreto para finalmente derrotá-lo, mas acaba se juntando ao clube de fãs dele. Enquanto ele é levado para a enfermaria e enfaixado como uma múmia, uma Sherry de olhos sonhadores aparece diante dele e o convida para um encontro. Ela lhe oferece alguns biscoitos feitos à mão, enquanto Kagenda se pergunta como acabou novamente nesse caminho de comédia romântica. Sherry, que acredita que ele quer se casar com ela, diz a Kagenda que prefere começar como amigos antes de dormir juntos. Assim que ele concorda com isso, ela apresenta seu pai adotivo, que é o chefe do departamento de pesquisa do reino. Nesse momento, Kagenda percebe que se envolveu com personagens principais em potencial e decide tirar alguns dias de folga. Naquela noite, Sherry não consegue deixar de fantasiar sobre Kagenda novamente e mais tarde visita Alexia para perguntar sobre o relacionamento dela com ele, simplesmente porque está com ciúmes. Após saber que eles terminaram, Sherry anuncia com alegria que agora pode namorá-lo livremente, para desgosto de Alexia. Como ainda gosta de Kagenda, Alexia tem uma crise ao imaginar os dois juntos, mas finge ser uma megera durona e de coração frio. Alguns dias depois, quando Kagenda volta à escola, Roshi aparece na sala deles e fala sobre alguma eleição que se aproxima. Enquanto isso, o imitador de caçador de goblins usa uma relíquia antiga para lançar uma barreira ao redor da escola. Kageno percebe que algo está errado, mas quando tenta usar sua magia, descobre que não funciona. Nesse momento, os vigilantes cultistas entram na sala de aula e mandam todos ficarem de joelhos, mas Rose se recusa. Ela puxa sua espada e tenta agir como heroína. No entanto, não faz ideia de que sua magia não funcionará no oponente. Então, bem antes de ela se dar mal, Cat Dino interfere e a protege, apenas para ser descartado como uma peça de lado ele mesmo. Do lado de Bright, as ilusões de Rose se intensificam, e ela começa a acreditar que ele está apaixonado por ela o suficiente para dar sua vida a seu serviço. Embora todos acreditem que ele está acabado, Cat Dino está apenas entusiasmado por finalmente ter histórias de ataques terroristas para contar aos netos. Mais tarde, enquanto o líder do culto tranca todos os alunos no auditório, enquanto seus capangas procuram a relíquia na posse de Shiri, Cat Dino volta à vida e encontra uma maneira de usar sua magia, liberando-a em pequenas proporções. Enquanto isso, assim que Shiri finalmente descobre como decifrar a relíquia, o maluco Rex entra na sala pela janela e diz a ela que está ali para roubar a relíquia para seu chefe, em troca de poder causar o máximo de destruição possível. Ele balança sua espada contra ela, e quando ele pensa que ela está acabada, seu cão de guarda aparece e diz que pode derrotar aquele fraco. Enquanto Shiri escapa e deixa tudo pra ele, Kageno observa o caos do telhado, típico de um Senhor das Trevas poderoso. Irritado pelo fato de esses imitadores terem atacado em plena luz do dia, apesar de se chamarem sombras. Ele observa ainda que todos os métodos deles são exatamente conforme o manual, e eles agruparam todos os reféns em um auditório, onde ele supõe que o líder deles deve estar. No entanto, como encolher antes do amanhecer não é o seu estilo, Kageno continua atacando os das sombras e elimina unidade após unidade. De repente, ele encontra a idiota de rosa correndo pelos corredores completamente exposta e secretamente salva sua estupidez ao eliminar todos que a avisam. Quando chega o momento de finalmente aparecer, ele surge como seu cavaleiro de armadura reluzente e a segura quando ela tropeça. Surpresa ao ver a mancha de sangue em suas roupas, ela pergunta se ele precisa ser levado rapidamente a um hospital, mas ele faz pose de durão e a repreende por sua falta de cuidado. Mais tarde, eles vão para a segurança de uma biblioteca, onde Kageno percebe que Sherry é a protagonista deste arco, mas se pergunta onde está sua ajudante.
Mais tarde, sua mente brilhante conta a ele sobre a relíquia que o inimigo está usando para bloquear a magia deles, e mostra que a que ela possui pode ser usada para bloquear seus efeitos. Ela também explica como a relíquia só absorve a magia a qual já foi exposta, e Kageno percebe que pode usar magia de baixa frequência porque é praticamente indetectável. Ao saber que a relíquia só pode funcionar em lugares onde a energia mágica está concentrada, Kageno percebe que a relíquia está atualmente no auditório, e os dois formam uma dupla para primeiro decodificar a relíquia em segundo, e depois parar o grande esquema do matador de goblins. Enquanto Kageno volta ao seu estudo para pegar os instrumentos para a primeira parte do plano deles, o líder do culto fala mal de Rex sobre o quanto ele é um idiota por não conseguir dominar uma única boa para nada fraca. Rex diz que ele precisa cuidar do próprio rabo, já que metade do seu exército já foi eliminado, antes de voltar para encontrar Sherry. No entanto, assim que ele entra de volta no prédio, seus capangas desaparecem e Kageno o cumprimenta com um soco na sua cara lamentável, já que ele não consegue ver Kageno por causa da sua velocidade. Este lança uma rede mágica ao seu redor para mantê-lo afastado, apenas para encontrar Kageno bem no coração de suas defesas. Enquanto este autoproclamado supervilão se transforma na bola de futebol de Kageno, ele acaba em uma igreja cheia dos cadáveres de seus camaradas e começa a perder a sanidade. Nesse momento, Kageno aparece por trás dele e o adiciona à sua festa de cadáveres. Enquanto isso, Nu coleta informações no escritório de Sherry. Ela encontra um dos guardas dela, que por acaso é seu ex-fã. Confrontada no término, ela puxa uma lâmina para acabar com ele, apenas para ser interrompida por Kageno, que está lá para reunir instrumentos para afinar a relíquia. Nu informa a ele que suas garotas já se infiltraram na escola e estarão prontas para atacar assim que ele sinalizar, e Kageno diz a ela para não fazer nada até que a relíquia esteja preparada. Mais tarde, enquanto Sherry finalmente se torna útil, os alunos trancados no auditório começam a ficar inquietos. Os cavaleiros sob o comando de Iris hesitam em invadir porque suspeitam que possa haver mais ratos dentro do edifício enquanto novos sinais podem ser colocados. Rose, por outro lado, se preocupa que eles ainda falhem diante do Senhor do Culto Maligno, mesmo que consigam entrar. Por outro lado, Sherry consegue ativar a relíquia e leva Kageno ao auditório por meio de uma passagem secreta que seu pai lhe contou. Seu traseiro cinéfilo adora a emoção de interpretar James Bond, mas Sherry se lembra de como sua mãe foi brutalmente desvivida ali por ninguém menos que seu idiota de um pai adotivo, a quem ela cegamente ignorou na esperança de pelo menos manter um pai. Depois que Sherry vai para o auditório por esse caminho, alguns lunáticos no local dos reféns disparam suas armas contra os pobres estudantes, uma cena que diverte o líder sádico e psicótico deles. No entanto, a covarde Rose se recusa a agir porque está ocupada demais se mijando. Sherry observa todo esse derramamento de sangue e, em um acesso de raiva, joga a relíquia para o alto. Ela reage instantaneamente à que está na mão do líder do culto e destrói a barreira. Com sua magia de volta, Rose elimina um bandido e inspira os outros a revidar. Com o caos instaurado, ambos os grupos se enfrentam, e Rose luta contra o número de atacantes que a estão alvejando. No entanto, justo quando ela pensa que já era, Kageno faz mais uma entrada impressionante e elogia a habilidade com a espada de Rose. Essa vadia cega também não reconhece que ele é o perdedor que Kageno finge ser na escola. Enquanto isso, Kageno e companhia dominam o culto com seu poder, tanto que o líder covarde tenta fugir. Kageno nota isso, mas antes que ele reaja, o idiota incendeia toda a escola. Depois que Rose mal consegue evacuar os estudantes, Iris finalmente aparece, mas ainda prova ser igualmente inútil. Por outro lado, Sherry tenta procurar seu pai, mas sem sucesso. Enquanto isso, o líder do culto vai para a sala de estudos da Sherry e incendeia seus livros. Acontece que o imitador de matador de goblins era o pai idiota da Sherry o tempo todo, algo que Kageno já havia deduzido. Quando perguntado por que ele está fazendo isso, como todo vilão, ele recita sua história triste. Acontece que ele já esteve no topo do jogo de esgrima, mas uma lesão o tirou das paradas. Agora ele está ressentido com isso e basicamente jogando uma birra. Esse sujeito sem vergonha chega ao ponto de se gabar de como se livrou da mãe de Sherry simplesmente porque ela estava atrapalhando, e mais tarde convida Kakieno para uma batalha de punhos quando ele deixa claro que não dá a mínima para ele ou para o passado dele. Um movimento do velho excêntrico envia Kakieno para a vida após a morte, apenas para ele ser ressuscitado como o Senhor das Trevas maligno que realmente é. Ao testemunhar a ressurreição inigualável dele, o homem percebe que estaria acabado a menos que usasse esteroides. Uma vez drogado, ele se transforma em Voldemort com cabelo, mas Kakieno simplesmente fica em pé e desvia de todos os seus ataques e eventualmente o corta todo. Enquanto ele encontra o mesmo fim que a mãe de Sherry, a rosada burra entra e perde a cabeça, lamentando o idiota que a deixou órfã. Enquanto isso, Kakieno vai embora sem contar a verdade para ela. No dia seguinte, Kakieno se torna um vilão internacional na capa do jornal.
algo que não agrada Alpha e suas outras parceiras. Enquanto isso, Sherry se aproxima dele quando a escola racista deles finalmente fecha para sempre e revela que ela está indo para outra cidade para se concentrar em sua pesquisa. Quando Kagano pergunta por quê, ela diz que é um segredo, e os dois se despedem. Nos próximos dias, Kagano aproveita sua vida de solidão após escapar de sua irmã irritante e recebe uma carta de Alpha, convidando-o para uma terra sagrada em algum lugar. Enquanto isso, sua gangue de puxa-saco se estende até a meia cadela literal Delta e Epsilon, que não acredita que ser plana é justiça. Na verdade, com o poder viscoso que Kagano lhe concedeu, ela transforma suas ameixas em melancias para competir com a coragem de Beta. Essa beleza natural, por outro lado, passa seu tempo escrevendo fanfiction de gelo cortante com Kagano como o protagonista dos seus sonhos. No entanto, quando ela tem um bloqueio criativo, Beta não tem escolha a não ser sair e enfrentar Epsilon em uma batalha de atributos. Infelizmente, como ser pegajosa não é a qualidade número 1 de Y, ela usa sua personalidade desagradável para argumentar que Kagano tem desejado mais por ela do que por Beta, simplesmente graças aos seus melões mais suculentos. Embora Beta não concorde, a discussão delas é interrompida quando Nu aparece e as informa das novidades de Alpha. Enquanto isso, Gamma se encontra com Iris e Alexia em sua loja de departamentos e as ajuda a comprar para a próxima aparição de Alexia como convidada em uma competição na Terra Santa. Ela também os deixa chupar algumas bolas de chocolate premium por cortesia e mais tarde ajuda Alexia a escolher algumas roupas íntimas sensuais do paraíso Pandi dela. No entanto, Iris acredita que Alexia não deveria expor tanto da sua pele, fazendo com que Alexia a convencesse do contrário, exibindo seus pêssegos perfeitamente rechonchudos e empurrando-a contra a parede. Por outro lado, a mais nova integrante do clube de fãs de Kageno, Rose, o acompanha à Terra Santa enquanto fantasia em salvá-lo de um ataque incendiário e entregar-lhe todo o seu coração. No entanto, Kageno não está muito entusiasmado com algumas caras de vadia sugando com ele, e acaba afastando-a para ter seu tão necessário espaço pessoal. Walker de Luluaz continua a falar sem parar sobre a sua grandiosa cerimônia de casamento e 3 futuros filhos. Kageno pesquisa a religião local, os ensinamentos divinos e suas crenças sobre os 3 heróis lendários que desceram à Terra Sagrada anos atrás. Quando chegam à Terra Sagrada, Rose leva Kageno a um mercado local, onde ele encontra um chaveiro que simboliza como o maior dos 3 heróis, Olivier, cortou o braço esquerdo de Diablo. Ela também o informa que essa lendária mão foi selada nas ruínas de um lugar chamado Santuário nas proximidades, e mais tarde o leva em uma busca por livros. Para a surpresa de Kageno, o autor de comédias românticas favorito dela é Beta, que atualmente está vendendo uma versão pirata da história da Cinderela por milhões. Ele ainda consegue o autógrafo dela, mas questiona seu cérebro dúbio por não usar sua própria sabedoria para ganhar dinheiro, ao contrário de Gammon e Beta. Mais tarde, enquanto ele compara o autógrafo dela com o de Rose, eles percebem que Beta escreveu o dele em uma língua antiga que Kageno de alguma forma disfarça. Enquanto isso, uma versão mais radical de Alpha infiltra-se na igreja local, apenas para descobrir que o arcebispo foi eliminado, junto com seus seguidores. Isso faz com que ela questione o que ele estava escondendo, mas ela sai logo antes de ser capturada. À noite, Kagena vigia a cidade como algum supervilão, enquanto inocentemente come sorvete, e mais tarde se torna completamente sádico ao usar o palito do sorvete para cortar um impostor em 3. Nesse momento, Epsilon aparece e tenta chamar a atenção dele exibindo seus dotes. No entanto, o Durão está mais interessado em obter informações sobre a missão em andamento do que em alguns implantes de silicone. Depois de ouvir o relatório dela, Kagena diz que executará a parte dele da missão do jeito que quiser e vai embora. Na noite seguinte, ele vai às termas locais para desfrutar de um pouco de paz longe de suas irritantes fãs, apenas para encontrar a pioneira de seu harém completamente molhada na mesma pousada. Embora Kagano ignore completamente sua existência, Alexiev não consegue acreditar na sua sorte por cruzar com ele nu depois de comprar todas aquelas calcinhas caras. No entanto, sendo uma mulher culta, ela também não pode deixar de admirar seu físico, e diz que está feliz por ele estar vivo depois de se ferir tão gravemente. Ao tentar continuar a conversa, Alexiev revela que está na Terra Sagrada para assistir ao julgamento da próxima deusa, e descobre que Kagano está aqui apenas como um turista acidental, sem realmente saber como o evento acontece. Ela explica que os guerreiros escolhidos basicamente evocam imperadores fortes do passado e lutam contra eles, algo que não interessa muito a Kagano. Percebendo isso, Alexiev menciona que está desapontada porque seus atributos chamativos não estão ganhando a atenção dele, e Kagano explica que prefere manter os olhos para si mesmo nas fontes termais. Em vez disso, ele pede que ela pare de cobiçar sua Excalibur. No entanto, Alexiev zomba dele por ser ilusório e chamar alguma coisinha de Excalibur. Ela é imediatamente contrariada quando ele se levanta e mostra uma salsicha para ela.
Após ele sair, a pobre garota fica desconsolada e questiona toda a sua existência. No dia seguinte, quando o julgamento começa, o novo arcebispo inicia a cerimônia com um discurso longo e entediante, enquanto Alexiev amaldiçoa internamente o careca por ignorar a morte do bispo anterior, como se nunca tivesse acontecido. Ela se lembra de como ele cancelou a inspeção deles e a humilhou há poucas horas, o que a enfurece ainda mais. No entanto, sua atenção é imediatamente roubada por Bita, ou melhor, por seu tamanho enorme, quando é apresentada como a convidada de honra, após o sucesso de seus romances. Como esperado, a multidão ruge quando ela se inclina e exibe seus atributos, enquanto a bunda insegura de Alexia fica furiosa por não receber o mesmo tratamento. O ciúme arrogante de Bita em relação a Alexia por ser a ex de Kageno também não ajuda, e a rivalidade entre as duas mulheres torna-se evidente desde o início. As brigas delas ficam em segundo plano quando Rose é apresentada, logo após o que o julgamento começa. O pequeno primeiro competidor, que parece não ter trabalhado um dia em sua vida, chama os guerreiros antigos, mas ninguém responde. Enquanto ele arrasta seu traseiro fraco de volta às câmaras, um cavaleiro arrogante e robusto toma seu lugar apenas para encontrar o mesmo destino. Enquanto isso, Kageno assiste a tudo do palco e imagina-se fazendo uma entrada chamativa no meio do jogo, como todo Weeb ousado. Ele também luta com a vontade de entrar em campo para derrotar todo mundo, e a necessidade de se sentar e desempenhar o melhor papel de coadjuvante possível. No entanto, sua fantasia vira pó quando o locutor de repente chama seu nome como um dos participantes. Enquanto isso, suas damas infiltram-se em toda a cidade para obter informações e ficarem estacionadas em seus locais específicos. De volta ao Coliseu, todos falam mal de Kageno e esperam que ele seja mais um covarde que seria derrotado pelos fantasmas, fazendo-o lutar entre querer fugir e se envergonhar mais tarde ao ficar e expor sua identidade. Eventualmente, ele decide distrair o público com um flash de luz e faz sua aparição como seu alter ego sombrio, completamente certo de que isso aumentará a audiência do show. Depois de proferir seu típico discurso de introdução, Kageno invoca um fantasma antigo para lutar contra ele, enquanto o feio Baldi acredita que ele é muito convencido para o próprio bem. No entanto, ele retira o que disse assim que a porta do céu se abre bem acima do estádio e uma lindíssima vilã aparece diante de Kagenal como sua oponente. Esta intimidadora senhora é a bruxa da calamidade, Aurora, que há muito tempo causou devastação no céu e na terra. Bita, que assiste a isso do mezanino, tira um caderno do seu esconderijo seguro e pede ao Baldi, que despreza a cultura, para informá-la melhor, enquanto as outras duas meninas reviram os olhos diante de sua falta de vergonha. No entanto, graças a essa mesma falta de vergonha, Baldi explica quão perigosa é a bruxa e quão pequenas são as chances de sobrevivência de Kagano, apenas para Alexia contradizê-lo. Sendo uma fangirl certificada, ela acredita que essa prova apenas convoca aqueles que têm força igual ao oponente, e é por isso que Kagano deve ser capaz de se manter firme contra Aurora. Por outro lado, Kagano sente faíscas voando entre os dois, enquanto o frio na sua barriga lhe diz que Aurora sente o mesmo em relação a lutar com espadas que ele. Acreditando que o combate é apenas uma outra forma de manter uma conversa, Aurora dispara seu primeiro tiro, que Kagano desvia facilmente. Embora o feioso Baldi acredite que Kagano está perdendo, suas fãs acreditam que ele está indo muito bem, considerando o quão facilmente ele está desviando dos ataques. Enquanto isso, Kagano continua a bajular a vilã e eventualmente quebra sua mais forte teia de sangue em pedaços, terminando a batalha logo depois de cortá-la. Aurora, por outro lado, sente-se feliz por estar morrendo porque entende a linguagem do amor de Kagano, mas principalmente porque é sádica. Enquanto Kagano foge após seu momento de fundo de palco, a barreira ao redor do Coliseu de repente se quebra e um estranho portão mágico se abre, graças aos esforços de Alpha e Koa. Em outro lugar, Kagano se elogia por ter dado um grande espetáculo quando de repente, um portal mágico semelhante se abre à sua frente. No entanto, como ele não quer mais drama por hoje, ele decide ignorá-lo, apenas para o portal segui-lo até que ele ceda e entre nele. De volta ao Coliseu, todos se preocupam sobre por que isso está acontecendo quando o Papa Careca explica que o santuário pode ter respondido ao imenso poder de Kagano. Ele continua dizendo que o portal só se abre quando alguém o procura, e que não precisa se manifestar fisicamente. Ele então ordena que todos evacuem o prédio assim que a porta começa a abrir. Porém, antes que as senhoras possam sair, a gangue de Kageno aparece e pede que todos se comportem. Epsilon derrota todos os guardas de Baldi enquanto Alpha e Delta entram no portal também. Epsilon, que é a única que ficou para trás, captura o Baldi na esperança de levá-lo junto e ameaça cortar o pescoço de Beta com sua espada se alguma das princesas tentar algo suspeito.
No entanto, como ela tem um fetiche por espadas, isso só a faz emitir sons felizes, enquanto Alexia acredita que ela não se importa se vive ou não. De repente, um assassino mascarado aparece e corta seus falsos melões, completamente tirando-a do sério. Os ativos de Beta saltam bem diante de seus olhos, fazendo-a perceber que ainda não pode ser exposta. Com o poder da Slime, ela reivindica sua feminilidade antes de aniquilar completamente o assassino. A psicopata então se certifica de que ninguém viu sua tábua lisa e arrasta o balde pela porta, logo após o que Beta é puxada para dentro dela. Alexia e Rose, as únicas duas que ficaram para trás, também se recusam a se tornar personagens secundárias e saltam pelo portal antes que ele desapareça para sempre. Do outro lado, as duas caem em cima de Beta, e Alexia aproveita a chance para garantir que seus bens não são tão falsos quanto os de Epsilon. Nesse momento, a implacável Alta chega e permite que todos façam o que quiserem. À medida que avançam mais profundamente no santuário, Alta revela a todos que a história de Diablos que eles conhecem é tão falsa quanto a política mundial. Na verdade, a heroína Olivia, cuja estátua eles encontram dentro do santuário, era uma mulher que tinha exatamente o mesmo rosto de Alta. Em um acesso de raiva, o Papa a chama de experimento fracassado, confirmando as suspeitas de Epsilon sobre a história sombria do culto. Alexia, cujo idiota não conseguiu passar matemática da terceira série, segue Alta pela próxima porta para encontrar a verdade, apenas para a elfa desaparecer junto com a imagem de Olivia. Enquanto isso, Kagano encontra seu enfeite dos olhos amado quando entra e pergunta se foi ela quem o convocou. Aurora, que está amarrada numa cadeira, nega isso e pergunta se ele pode ajudá-la a se soltar. Kagano puxa sua espada e corta a camisa de força dela, deixando-a completamente exposta para fanservice. Depois que ela veste suas roupas mágicas, ela pede a Kagano para se juntar a ela para que possam escapar desta prisão de memória. Quando Kagano pergunta como farão isso, ela diz que só precisam quebrar o núcleo mágico, após o que todo o santuário deixaria de existir. No entanto, o problema é que eles não podem usar magia, já que estão perto do coração desta prisão, mas Kagano diz que conseguirá se virar bem sem ela. Por outro lado, Alexia e os outros assistem às memórias de Olivier para aprender como o culto reuniu órfãos como cobaias no passado para realizar experimentos e transformá-los em criaturas com o sangue do herói e do diabo. Enquanto isso, a incursão de Kagano e Aurora os leva a uma estufa onde encontram a jovem Aurora chorando. Kagano pergunta o motivo por trás disso, mas a bruxa acredita que ela provavelmente só fez xixi nas calças naquela hora. Ela então dá um tapa em si mesma para quebrar a memória, e eles conseguem passar para a próxima. De volta ao laboratório, Alfred explica como Olivia foi apenas uma das muitas crianças em que implantaram as células demoníacas. Mas o Careca argumenta que fizeram isso porque precisavam de alguém forte para contrabalançar o ataque de Diablo, caso ele atacasse. Alfred não compra essa história e explica como a missão que eles atribuíram a Olivia mais tarde não era derrubar o demônio, mas extrair mais células dele para avançar os experimentos da igreja. À medida que essa memória se quebra, eles passam para um campo de batalha onde um grupo de fracos ataca o demônio de uma vez e consegue roubar seu braço, algo que usaram no passado para iniciar seu negócio de drogas. A próxima memória os leva ao coração do santuário onde o braço do demônio está selado, e Alfred explica como o culto mais tarde aperfeiçoou as drogas para criar um elixir para a imortalidade. No entanto, como eles só podiam criar uma bola demoníaca por mês, e para ganhar imortalidade precisava consumi-la pelo menos uma vez por ano, apenas 12 pessoas podiam tê-la. Em outra reviravolta do destino, descobriu-se que o Papa é um desses 12 idiotas que ainda estão vivos graças às drogas. Alpha acredita que eles ainda precisam aperfeiçoar a droga para corrigir os efeitos colaterais, como queda de cabelo, para o que precisam de pessoas com o sangue de Olivia, como ela mesma. Ao ouvir isso, o Careca finalmente mostra suas verdadeiras intenções e se liberta das amarras, apenas para Delta empalá-lo e jogá-lo no rio abaixo deles. Epsilon a repreende por ser burra o suficiente para eliminá-lo antes de conseguir informações, mas Alpha acredita que ele ainda está vivo. Verdadeiro em suas suspeitas, o verme salta com uma massa de carne empurrando-o e separa o grupo em dois, levando Alpha, Beta e Delta para um campo de combate onde ele exibe seu traje comprado no Walmart. Ele imediatamente usa o jutsu dos clones das sombras múltiplos para aumentar sua força de trabalho, mas a doida da Delta ainda dá conta dele. No entanto, ela logo descobre que sua magia está desaparecendo, e o Careca anuncia que é porque eles estão no centro do santuário, onde a magia deles está sendo selada enquanto a magia dele está se multiplicando. Delta, por outro lado, não está nem um pouco impressionada e avança contra ele com toda a força. Enquanto isso, Kageno passa tempo com Aurora, e os dois acabam sendo lançados no campo de batalha com a feiticeira caindo bem em cima do bolo dele. Depois que ela o ajuda a se levantar, eles encontram mais uma versão da bebê Aurora chorando no meio do nada, e Aurora decide calá-la de vez desta vez. Com o Excalibur de Kageno, ela tenta desvencilhar apenas para ser atacada por alguns zumbis feios e repugnantes.
Kageno entra em cena para salvá-la justo a tempo e depois massacra o exército de mortos-vivos, ganhando os elogios de Aurora. Ele então ataca a bebê Aurora para quebrar essa memória também. Por outro lado, Epsilon se aventura no santuário e descobre uma biblioteca onde ela e seus amigos pesquisam experimentos passados. Assumindo que não conseguirão reter as informações ou levar os livros de volta com elas, as garotas tiram fotos das páginas quando, de repente, suas roupas começam a desaparecer, provavelmente para mais fanservice. Assim que Epsilon supõe que é porque elas não conseguem usar sua magia corretamente. Os borrões de slime também se retiram do peito dela, e ela garante que os outros nunca falem sobre isso novamente, enquanto os recupera. Enquanto isso, à medida que Aurora e Kageno acabam perto do núcleo mágico, Delta se despe e continua a dominar o balde, apenas para ele continuar se multiplicando, achando que pode vencer.